Fomos no shopping vestidos de árabes para mostrar como a imagem é impactante. Vocês podem perceber que várias pessoas estão olhando para a gente e isso prova o poder da imagem. Está começando sua nova série de relacionamentos. Dani Habiba e Matheus Alibaba. O que impede as pessoas de ter um bom relacionamento? Essa pergunta eu me fiz quando eu tinha 20 anos de idade. E através das minhas experiências de vida, eu entendi que se relacionar é também uma ciência que a gente consegue facilmente ser aprendida, assim como matemática, biologia, química. É uma ciência que a gente consegue, com as técnicas certas, utilizar para ter sucesso no nosso relacionamento. E através da experiência do nosso relacionamento, nós criamos 9 leis para ter um relacionamento saudável. E nós vamos falar sobre cada uma delas no decorrer dos vídeos. E a primeira lei que nós vamos falar no vídeo de hoje é ter uma boa autoestima. E a autoestima, gente, é ter o que estimar. Você precisa se valorizar e se cuidar para você ter o seu valor. Exatamente, Dani. A autoestima começa primeiramente no amor próprio. Se você não ter amor próprio com você mesmo, é muito difícil você se relacionar com outra pessoa. Principalmente porque se você tiver sem valor, você vai aceitar qualquer tipo de relacionamento achando que você merece aquilo. Exatamente. Se você está perdido, qualquer direção serve. Então, se você tem o seu valor, você vai saber o que você está buscando. Então, gente, a autoestima é o ponto primordial para você ter um relacionamento bom. E a falta de autoestima, você faz a gente perder a crença em nós mesmos. Então, quando a gente perde a crença em nós mesmos, nós não conseguimos comunicar bem. E isso foi um dos problemas que o Matheus já tinha me falado que tinha, quando ele começou a se relacionar, era se soltar e se comunicar e chegar numa menina, por exemplo. Exatamente. A minha principal bloqueios de relacionar era oportunidade de conversar com a menina. Eu travava na hora de falar com ela, eu me sentia inferior, eu me achava que minha aparência não estava boa, eu achava que eu não era bonito o suficiente. Isso é baixa autoestima, tá vendo? Isso é baixa autoestima. Então a primeira pergunta que eu faço para a Dani Habiba é: qual o problema que você tinha com a autoestima? Eu tinha uma autoestima muito baixa. Meu termostato, ele estava muito baixo. É assim que fala, termostato muito baixo? Porque eu só me relacionava com pessoas que não valiam a pena. Porque como eu estava com o termostato baixo, eu achava que eu merecia aquilo ali. Qualquer um me servia. E aí, no final, eu que ficava mais prejudicada. Entendi. E você? Meu problema em autoestima é que eu não tinha amor próprio. Porque eu tinha um bloqueio de conversar com as pessoas, de conversar com as meninas, né, no caso. Tipo vergonha? Eu tinha vergonha, não sabia o que eu falava, eu tinha um bloqueio na minha aparência, às vezes aparecia espinha, eu falava assim, não vou chegar nela não, porque tem uma espinha. Então, coisas bobas que me travavam de conhecer uma pessoa nova na minha vida, né? Eu tinha esse bloqueio. E através desse problema, eu percebi que existia uma solução, né? Uma das coisas que eu aprendi na vida, você tem que ter a motivação para você mudar, você tem que ter as técnicas, que é justamente o saber, e você tem que ter a oportunidade. Então, eu já tinha esses 3 ingredientes para a mudança, que é a motivação. Eu queria me relacionar, eu queria saber as técnicas, né? Porém eu não sabia. E através desse problema que eu tive, eu enxerguei isso e eu quis mudar. Eu quis ter essa melhora na autoestima para me relacionar, porque isso estava me prejudicando. No começo não foi fácil, né? Teve erros e acertos. Exatamente. Mais erros, mais acertos. Muito mais erros do que acertos. E é uma das coisas que eu aprendi na vida. Existe dois jeitos de você aprender. Um é pelos seus próprios erros e um é por técnicas de outras pessoas, né? E o problema de aprender com os seus próprios erros é que isso leva muito tempo. Às vezes tempo é uma coisa primordial. O tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem no mundo. Então eu comecei a estudar o comportamento das pessoas que tinham bons relacionamentos, as pessoas que eram conversadas, para aprender como que elas faziam. Interessante. Então, através disso, eu comecei a perceber o que ele tem diferente de mim que eu tenho, né? E era o quê? Aí eu comecei a perceber que eles
simplesmente tinha uma atitude. Através da atitude, a pessoa ela enxergava um papo de conversa, ela começava a conversar, e eu não tinha essa atitude de conversar. Então eu comecei a conversar com todas as mulheres assim que apareciam na minha adolescência, na minha juventude, para ter uma experiência de papo, de conversa, coisa que eu não tinha antes. Eu tinha um medo da rejeição. Eu tinha medo de falar, o que eu vou falar que vai agradar ela, será que eu posso falar isso? Se eu falar isso, minhas chances já estão reduzidas. Então eu tive essa iniciativa de aprender a conversar, sair desse medo e ter a atitude de conversar. E com isso o meu medo foi vencendo. Eu falei, não, eu tinha medo disso. Sua autoestima foi subindo. Minha autoestima foi subindo porque eu comecei a voltar para mim mesmo. Como que isso vai ser resolvido na minha vida? Eu comecei a enxergar que eu sou uma pessoa única. Ninguém é igual a ninguém. Através de várias conversas que eu tive com as mulheres que eu encontrava, eu vi que nenhuma era igual à outra. Então eu comecei a enxergar que eu falei assim, opa, eu não sou igual esses outros caras, então eu vou focar no que eu sou bom. Ah, entendi. Eu comecei a focar no que eu era bom. E o que eu era bom é que eu era uma pessoa que tem um senso de humor elevado, que eu comecei a fazer gracinha, que eu aprendi que tudo é um quebra-gelo. Para você quebrar uma conversa, você tem que quebrar o gelo, porque duas pessoas que não se conhecem, tá travada. Então verdade. você precisa quebrar esse gelo. Então eu foquei no que eu era bom. Eu percebi que através das minhas gracinhas era uma oportunidade, que isso era uma coisa natural para mim. Sim. E eu entendi que isso era uma oportunidade, um gatilho para me ter essa mudança. Sim, e aí como você acertava, era positiva a reação da menina, sua autoestima subia. Exatamente. Eu falei assim, opa, então quer dizer que se eu focar no que eu sou bom, ela começou a rir. Se ela começou a rir, querendo ou não, é um quebra-gelo. É uma oportunidade de você puxar um assunto. Então, o meu primeiro momento de quebra foi isso, que eu comecei a enxergar, focar no que eu era bom. Você tinha amor próprio, né? Eu comecei, através disso, eu comecei a entender como o amor próprio é fundamental. Porque senão você só cai em Porque senão eu me travava, eu não conhecia ninguém, eu ficava cada vez mais frustrado. E no seu caso foi como? Não, então, no meu caso era cair mais em furada, em cilada mesmo. Exatamente. Só cara babaca, caras Você não tinha davam valor. Não dava valor. Você não tinha uma autoestima que achava que merecia uma pessoa melhor, era isso? Não, eu não tinha autoestima. Eu tinha autoestima de me achar, vamos supor, bonita, mas não de achar que eu merecia um cara melhor em caras que tinham atitudes de uma pessoa correta, por exemplo. Entendi. Era cara que não dava valor, que não levava o relacionamento a sério, que não pedia em namoro, não pedia em noivado, não pedia em casamento. Eram caras que não queriam me levar a sério, queria ficar, né, mas não queria levar a sério. E aí eu sei que isso era uma baixa autoestima minha. E aí cada vez eu ficava pior, né? Entendi. Eu queria namorar, mas não conseguia. Eu tava focando nos caras errados. Entendi. Eu comecei a enxergar o meu valor, né? Eu falei assim, eu não sou igual às outras pessoas. E através dessa conversa com várias pessoas, eu entendi que às vezes a gente pensa, não tem uma aparência bonita para chegar para conversar com a outra pessoa. E isso é balela, porque eu comecei a enxergar que beleza é uma coisa muito subjetiva. E a beleza, às vezes a pessoa ela é muito mais carismática que a outra, que uma modelo, assim. Também acho. Tem e gente ela, linda e sem sal. Exatamente. Ela não dá abertura, ela não tem uma coisa especial. Eu não sou uma pessoa tão bonita assim, igual para conversar com uma pessoa de padrão elevado, assim, que o pessoal falava, tipo, né? Essa aqui é muito gata. Falava assim, não, essa aqui é muito pra mim. E eu comecei a enxergar que isso é bobeira, que cada um tem que ter o seu valor. Então, qual o conselho que você dá para uma pessoa que está com a baixa autoestima e não está conseguindo se relacionar com ninguém? Ou é falta de amor próprio? Ou é o termostato? A primeira oportunidade que ela tem é enxergar o problema. Se ela vê o problema em se relacionar, ela precisa mudar. Ela precisa ter atitude. Então, eu acho que você tem que se olhar para você mesmo, enxergar o que você é bom, quais são os seus... Porque no meu caso, o que eu sou bom é ser extrovertido, fazer brincadeiras. Não quer dizer que você tem que fazer bom isso. Também. Isso, não é questão de você
ser assim. Às vezes uma pessoa ela é mais observadora, uma característica que eu não tinha. Eu fui enxergar que quando você é uma pessoa observadora, você ganha pontos. Às vezes a menina tá com uma roupa bonita, você elogia uma roupa bonita dela, ela fala, opa, esse cara notou que eu tô com uma roupa aqui, ó, ele é diferenciado. O mesmo vale para as mulheres, eu acho. Exatamente. Porque as mulheres também têm que elogiar mais os homens, você não acha? É, exatamente. Eram poucas mulheres que elogiavam. Então, se uma mulher me elogiasse, eu enxergaria que ela era uma pessoa diferente. Exatamente. Então, eu enxerguei que você tem que focar no que você é bom. Eu foquei no que eu era bom, que era a ser um jeito extrovertido, de fazer gracinha, e elas cativaram através de um sorriso. Sim. Eu tive o quebra-gelo, mas o papo fundamental foi o seguinte: eu precisei de ter várias conversas para elevar minha autoestima. Ah, entendi. Então o conselho que você dá para as pessoas é se relacionar mais, independente se vai dar certo ou não? Exatamente. Uma conversa. É quebrar esse medo da rejeição. Você tem que quebrar esse medo da rejeição, porque muitas coisas que estão na sua cabeça apenas estão na sua cabeça. Você então a prática, você tem que ver a prática. Eu me considerava que eu era uma negação para a conversa, e eu descobri que através dos meus pontos fortes, que era através de ser extrovertido, eu quebrei um gelo e a conversa vai fluindo naturalmente. Você pergunta alguma coisa com ela, ela vai te respondendo. Então, o meu papo inicial era quebrado porque eu não chegava nem a conversar, porque na minha cabeça eu me sabotava. Eu falava assim, eu não sou suficiente bom para ela. Então, eu comecei a conversar, minha autoestima começou a aumentar. Eu percebi que a conversa é uma coisa fundamental, o diálogo. Existem muitas pessoas de beleza que não sabem conversar, não sabem. Também acho. Então, eu descobri que outras mulheres eram muito mais interessantes do que aquela que eu pensava que era muito mais bonita. Então, através do papo, você consegue cativar as pessoas, né? Entendi. Você consegue aflorar sentimentos na outra pessoa. E no caso, assim, eu sei, a autoestima também tem a ver com uma imagem que você passa. Você tem que se cuidar, não ser desleixado. Exatamente. Passar uma imagem que você quer. Qual a que imagem? você diria? Qual o conselho sobre isso? Eu comecei a enxergar sobre imagem através de um conselho que eu tive de uma menina, que ela me falou o seguinte: Matheus, você é um cara muito bacana, mas você se veste mal. Você né? se vestia mal como? Me vestia mais esculhambado, assim, me vestia do jeito que eu pegava um short, pegava uma camisa, já estava destinado, era a roupa que eu ganhava, uma cor não combinava com a outra. Você não era se ligado em moda. Não era ligado em moda. Também você era muito novo, né? Não sabia. Exatamente, mas isso eu poderia encarar de duas formas. Eu poderia encarar, assim, nossa, a menina está me ofendendo, mas eu comecei eu falei assim, não, vou prestar atenção no que ela está falando para mim. E eu realmente, quando eu comecei a enxergar minhas roupas, eu falei, não, Matheus, realmente essa blusa aqui não está combinando com esse short. Vamos como a imagem é importante. Pode parecer engraçado, mas era assim mesmo que eu me vestia. A postura é fundamental. Eu tinha uma postura retraída, conversava sem olhar nos olhos. Então eu conhecia a menina, oi, tudo bem? Prazer? E aí, como é que você está? Não tinha uma linguagem corporal muito boa. Né, postura retraída, assim que eu me andava, com camiseta, um short assim, nada a ver com a camisa, e um tênis com meia, não ligava para nada, cabelo, olha o cabelo, como a imagem é importante, cabelo bagunçado, suado. Então a autoimagem é muito importante. Agora eu vou mostrar a comparação de uma imagem totalmente diferente, uma pessoa bem vestida, com postura, como que a imagem é impactante. Então eu estou usando um tênis aqui que não tem nada a ver. Tipo chuteira para sair. Chuteira. Chuteira para sair, gente, por favor. Meus amigos me zoavam que eu tinha uma chuteira branca. Ainda bem que eu conheci o Matheus, não era nessa época. Mas eu também saía na balada. Umas roupas bonitas mas não. É o que eu tinha, gente. Então você tem que usar o que você tinha. Então, né? Exatamente. Nossa, então, gente. através desse conselho dessa menina, eu comecei a ver que a imagem é muito importante. Que através da sua roupa é como você desse um presente. Sim. Se você dá um presente sem embrulhar, a pessoa vai falar, não, ela não teve um cuidado. E essa é a diferença de uma boa imagem,
de uma pessoa bem vestida e alinhada. Mostrando para vocês que eu utilizei um blazer com uma camisa social, o punho da camisa sempre aparecendo, e mais importante do que a roupa pelo preço é o alinhamento da roupa. Uma roupa bem ajustada dá uma diferença enorme no look. Estou utilizando aqui um sapato preto. Quando você utiliza uma calça preta, sempre utilize sapato preto. Estou usando um sapato loafer. Então, o mais é menos, pessoal. A postura, a pessoa fica totalmente elegante com uma postura. Então, a imagem é fundamental. E isso tudo faz parte da autoestima. Você está bem vestido, com perfume, a pessoa nota a sua imagem. A imagem é fundamental para você construir uma boa autoestima. E isso eu percebi que quando eu utilizei uma imagem melhor para mim mesmo, me cuidei melhor, utilizei roupas mais coerentes, mais elegantes, eu percebi que a minha autoestima naturalmente aumentou. E o que é autoestima? É você conversar de igual para igual por uma pessoa. Não confunda boa autoestima com arrogância, né? Ninguém é melhor do que ninguém, então você tem que se comparar igualmente com a pessoa. Eu vi uma menina bonita na minha frente, eu falei assim, não, essa aí é muito para mim. Então eu colocava a mulher num pedestal, era como se fosse um troféu. E com isso eu me sentia totalmente desvalorizado. Então o segredo de uma boa autoestima é você olhar para você mesmo, ver seus pontos fortes, para você conversar de igual para qualquer pessoa, seja no relacionamento, seja no emprego, no trabalho, numa reunião. Então a imagem é fundamental. Então é essa a diferença de uma boa imagem com a mesma pessoa. Eu não mudei nada, eu só apenas modifiquei o meu look, minha postura. Quando você conversar com uma pessoa, olhe nos olhos, fale pausadamente para escutar o que você tem a dizer, né? A comunicação é fundamental. E no meu caso, eu utilizava sempre os meus pontos fortes, né? Eu estava numa festa de rock, eu simplesmente chegava para a menina e perguntava, com licença, que horas vai ser o show do Fala Mansa? Nisso, a menina ria, que era um ponto forte meu, o humor, e eu já quebrei o gelo, já puxava um assunto, uma conversa. Ela ria e falou assim, prazer, meu nome é Matheus, como você chama? E assim vai fluindo naturalmente, pessoal. Utilize os seus pontos fortes, a imagem, construa uma imagem de valor, né? A imagem também é um investimento, igual eu disse que eu comprei esse blazer aqui há 10 anos atrás. Então tem gente que compra camisa de time todo ano, invista seu dinheiro em um look atemporal que vai durar por vários anos, como está durando o meu blazer aqui, tem mais de 10 anos que eu tenho ele. Postura, a postura é fundamental, converse olhando nos olhos, fale pausadamente e assim você vai construindo aos poucos. Nada no início é difícil, quanto mais você treina, mais isso vai soar de forma mais natural. Então, aquele ditado, a prática leva à perfeição, é expresso nesse tipo de exemplo. Quanto mais você treina, quanto mais você fala, mais você vai aperfeiçoando e ficando cada vez melhor a sua comunicação e a sua imagem. Então, seja uma pessoa de valor. Se vista para ser notado. Construa sua autoimagem. E você vai naturalmente aumentar a sua autoestima. Então, nunca se esqueça qual a imagem você quer passar para outra pessoa. Você estando bem vestido, você cuidando da sua aparência, cortando o cabelo, não deixando o rosto suado, fazer a barba, isso tudo contribui para uma imagem de valor. Então, qual a mensagem que você quer passar para outra pessoa? Né? Utilize um bom perfume, utilize uma boa vestimenta, utilize caimentos bonitos no seu look, e isso você vai chamar a atenção da pessoa e vai aumentar pontos na sua autoestima. E um detalhe fundamental, nunca esqueça de sorrir. Sorrir, você aumenta automaticamente a sua autoestima. Você também é comprovado que você fica muito mais atraente quando você sorri. Então, nunca esqueça de sorrir e saia da zona de conforto, porque você só conquista grandes coisas quando você sai da sua zona de conforto. Então, é mais ou menos isso, gente. A pessoa que não te conhece, infelizmente, nós vivemos num mundo de imagens.
você é julgado pela sua imagem. Isso. O primeiro ponto é julgar pela imagem. O primeiro ponto que você é julgado é a imagem. Então, a partir desse conselho dessa menina, eu comecei a olhar mais para a minha imagem. Eu comecei a ver que realmente minhas roupas não combinavam. E às vezes a gente gasta dinheiro com coisas muito mais caras do que uma coisa mais bonita. Sim. Por exemplo, você pode pensar, esse terno aqui é caro, mas o cara é o seguinte, tem gente que tem uma camisa de time que é o mesmo preço desse terno. Esse terno eu comprei aqui quando eu tinha, na faixa de 20 anos, eu ganhava R$400. Eu fiquei um mês juntando, comprei esse terno de R$300. Nossa. E até hoje eu utilizo em casamentos. É uma peça, coringa, né, que virou uma peça atemporal. Eu descobri que uma peça que eu uso, ela me deu possibilidade de usar de várias formas. Então a gente pensa assim, não, vestir bem custa caro. Mas não, você tem que achar promoções, ficar atentos para usar roupas que combinam com várias coisas para você não ficar gastando dinheiro com moda. Sim, porque uma peça clássica você pode usar ao longo da sua vida. E sendo de boa qualidade, ela não vai se perder. Exatamente. Então, olha, é um investimento. Olha o investimento que eu tive. Eu gastei R$300 há praticamente 10 anos atrás. 10 anos? Estou usando ela até hoje, uma roupa de qualidade, né? Você tem que comprar uma coisa mais de qualidade para durar, para você não precisar ficar comprando sempre. Então, através desse investimento que eu falei assim, R$300, né? R$300 é uma camisa de time. Sim. Às vezes você vê gente que tem muitas camisas de time, mas não tem uma roupa bacana. Então, sim, na hora que se vestir, na hora que vai sair para um lugar mais elegante, você não tem nada. E, às vezes a pessoa até deixa de ir nesses lugares porque fala assim, não tem roupa para isso. Sendo que ela gasta dinheiro com outras coisas, com outros tipos de roupa que é o mesmo preço praticamente. Né? Uma camisa de time custa na faixa de R$300, né? Na época que eu não tinha camisa de time e comprei um terno. Né? A primeira camisa de time oficial que eu ganhei foi a da Dani, que ela deu pra mim. Sim, e você lembra o preço do quanto que era? 300, 280, né? Quase isso mesmo. E era caro demais. Era caro. Então, assim, sobre imagem, porque todo mundo fala assim, se vista para o cargo que você quer ocupar. Isso. Então, no caso, uma imagem, um tipo de roupa vai direcionar se a pessoa é para namorar, se é para ficar. É uma pergunta polêmica, mas o que a pessoa tem que fazer? Se vestir melhor se ela quer namorar? Passar uma imagem mais séria? Se você tem uma imagem boa, se você se veste bem, automaticamente você é notado. Você começou a se vestir melhor para poder encontrar, para poder Quando eu comecei a me vestir melhor, a minha autoestima automaticamente foi aumentando, porque você ganha confiança, né? É a mesma coisa que você tá num carro importado, você ganha confiança. Então, é a imagem. A imagem é uma coisa que conta demais no seu relacionamento. Se eu tivesse dando um conselho para vocês aqui, vestido totalmente esculhambado, sem coerência nenhuma. Uma roupa de jogador de futebol. Como uma roupa assim, de jogador de futebol. Eles vão falar, o que esse cara quer me dar conselho de relacionamento de alta imagem? Se ele nem se veste bem. Né? Então, quando a gente chega mais ou menos arrumado, alinhado, a pessoa para te ouvir. Né? Você é notado, você tem, como se diz, moral, né? Exatamente. E vou fazer uma pergunta aqui também, mas só lembrando que quando eu conheci o Matheus também eu era mais nova, então eu usava umas roupas completamente diferentes do que eu uso agora. E a imagem realmente te favorece. E no caso, quando você me conheceu, né, eu usava aquelas roupas que eu usava antes. Mas mesmo assim, qual que foi a imagem que eu passei para você? A minha imagem interna e minha imagem externa. O Matheus não sabia que eu ia fazer essa pergunta. A imagem que você me passou, eu realmente não procuro. Já lembrando assim, no ponto de autoestima, que nós estamos falando mais da autoestima nesse primeiro vídeo. Então, assim, qual que foi a imagem? Foi uma segurança? O que me chamou mais atenção em você é que você é uma pessoa alta astral. Você ria, você conheceu um lugar pela primeira vez, você já estava à vontade. Se você fosse aquela menina que era mais retraída, você não ia me chamar a atenção. Sim, porque eu vi que você tinha um brilho. Então, o seu brilho me atraiu. Você conversava com todo mundo, você ria. Então, isso, a sua imagem externa me atraiu muito mais do que uma imagem interna te atraiu muito mais. A imagem interna
me atraiu muito mais do que o externo. E tem a ver com a autoestima. Tem a ver com a autoestima. Quando você conversa, você ri, você está emanando, né, a sua autoestima. Então isso também é um conselho que você dá para as pessoas num primeiro encontro, por exemplo. Exatamente. Não seja retraído. Você, por exemplo, a sua imagem, né? Como que a pessoa vai saber quem é você se você está totalmente retraída? Como se diz, põe o seu time para jogo. Fala de você, ninguém precisa ser igual. Também, fala assim, ninguém é igual a ninguém. Então você tem uma oportunidade de falar quem é você. Então, entendi. Quando você está querendo conhecer uma pessoa, fale de você, fale dos seus sonhos, fale de sua meta, seja, como se diz, desinibida. Porque como uma pessoa vai te notar, sendo que você é uma pessoa retraída? Por exemplo, a Dani, ela podia estar num ambiente totalmente diferente, que no caso a gente se conheceu pela primeira vez no sítio dos meus pais, então ela estava num lugar desconhecido. Sim. Eu estava num lugar conhecido, que era o sítio dos meus pais, eu estava confortável, né, no local. E a Dani, ela podia ser muito bem uma mulher que estava num lugar desconfortável, assim, não conheço ninguém aqui. Eu só conhecia 2 pessoas lá. E a Dani conhecia somente 2 pessoas, então ela podia ficar retraída lá e eu... No caso eu fui simpática. No caso você foi simpática, você estava alegre. Isso chamou sua atenção. Isso chamou muita atenção. Falei assim, olha que mulher extraordinária. Ela veio aqui no sítio pela primeira vez, está se sentindo em casa, está à vontade, conversando com todo mundo. Isso que mais me chamou a atenção em você. Entendi. E no caso também, quando a gente foi para o sítio, né? Você foi solteira, eu fui solteira. Você estava querendo relacionar com alguém ou isso te pegou desprevenido? Vou contar agora uma das histórias que eu já falei para a Dani. Antes de eu namorar a Dani, eu tinha tentado namorar 3 vezes seguidas no ano. Então, eu realmente estava pronto para namorar aos 22 anos. Antes disso, eu não sabia o que eu quero. Que eu queria. Até chegar um ponto, eu falei assim, não, já curti o que eu tinha para curtir, não é essa vida mais que eu quero. Eu quero realmente buscar uma coisa mais profunda, né? Eu achava, não julgo ninguém a vida que ele escolhe, né? Mas para mim isso não me sustentava mais. Eu queria uma coisa mais profunda, compartilhar uma experiência com uma pessoa, conhecer lugares, falar sobre a minha vida, coisas, oportunidades que eu não tinha quando a gente está embalada, né? Sim, a gente se conhece uma noite só, fica com a pessoa tal e vai embora para casa, né? E no caso você já estava completo, você já tinha realizado esse negócio de autoestima, de imagem, estava começando a realizar coisas de imagem? Exatamente, eu já estava com a minha autoestima elevada, já perdi o bloqueio de conversar, já convenci várias pessoas, né? Várias mulheres. Então eu entendi que o meu valor precisaria ser preenchido. Eu entendi que aos 22 anos de idade eu falei assim, não, realmente agora eu estou pronto para namorar. Antes disso eu não estava pronto. Então, aos 22 anos de idade eu tentei namorar 3 vezes e não deu certo. Saí com a menina durante 3 meses, não dava certo. Ela não te dava valor? Ela, do nada, 3 meses depois a gente saía, ela vai e sumia. Aconteceu isso com três mulheres diferentes. E acontecia comigo também. Né? Então, às vezes eu estava namorando alguém que não queria namorar comigo. Exatamente, Então, eu sabia que eu queria. E uma das coisas que você tem que fazer em todo relacionamento, é um conselho que eu falo para todo mundo, né? Que você tem que fazer tudo que você tem ao seu alcance para não ter arrependimentos. Você nunca deixe de entregar o seu máximo. Porque eu acho que o pior arrependimento que você pode ter na vida é falar assim, nossa, se eu me entregasse mais nesse relacionamento, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dado se eu tivesse dado tudo de mim, será que daria certo? Será que daria certo? Então, realmente, em todas as vezes que eu tentei namorar, eu dei o meu máximo, né, na minha limitação do que eu podia fazer na minha época, eu tentei ser o meu melhor, né? Eu não falei assim, não vou dar tudo para ela de uma vez, não, porque senão, não sei o que. Não, eu não tinha isso. Você se entregou. Eu me entreguei, eu realmente levei a sério, né? E não deu certo. E não deu certo, porque às vezes não era o tempo da pessoa, às vezes ela não chegou aos meus valores, né? Sim. Mas uma coisa era certa, eu sabia do meu valor porque eu já tinha construído uma autoestima elevada. Esse é o ponto-chave do vídeo de hoje. Eu já tinha adquirido o meu valor, meu amor próprio, já enxerguei meu amor próprio, né?
E eu sabia o que eu queria. Eu não aceitava menos do que eu merecia. Então, esse é um fato muito importante na sua vida, que você não pode aceitar menos que você merece. Então, se a menina, por exemplo, que eu saísse lá, depois de 3 meses, ela me deu um bolo, eu não corri atrás, porque eu falei assim, eu sou um bilhete de loteria. Você me falou isso mesmo. Eu falei assim, eu sou um bilhete de loteria. É a mesma coisa, se você tem um prêmio aqui, se você não buscar esse prêmio, tem um determinado prazo. Se você não buscar, não adianta você lá espenear, esse bilhete é meu, você perdeu o prazo. Então eu sabia que eu tinha meu tempo e eu sabia do meu valor. Sim. E eu sabia também que se ela não queria, não importa, era o momento dela, mas eu reconhecia meu valor, eu sabia que eu era um bilhete de loteria. Tá certo. E eu não esperava menos disso. Eu falei assim, a mulher que vai me encontrar, que dá o valor, né, ela vai entender que eu sou realmente um bilhete de loteria. Aí no caso você me viu, eu tinha autoestima então, eu tinha simpatia. Você tinha simpatia. Eu já estava também vacinada dos outros relacionamentos, estava criando autoestima igual você criou, né? Que você Exatamente. Criando. E aí no caso você pensou assim, essa menina aí, vou me relacionar com ela. E uma das coisas importantes também no próximo relacionamento que você vai ter, ou a melhorar o seu próprio relacionamento? Quando a gente começou a namorar, a gente estava nesse embate solteiro, né? Voltando à minha história, eu estava solteiro. Voltando à sua história, você estava solteiro? Eu estava solteiro e depois da terceira namorada que não deu certo, né? Que eu tentei namorar no ano, né? Quando eu tinha 22 anos. Eu falei assim, quer saber? Não vou querer namorar agora não, tá dando tudo errado. E vou pro sítio. A amiga minha falou assim, eu posso levar uma amiga para te apresentar? No caso era a Dani. Ela ainda falou assim, quem sabe dá certo, né? Eu falei assim, tava solteiro, eu falei assim, chama ela mesma. Ela e mais 1000, né? Chama as amigas tudo solteiras aí, nós vamos curtir no sítio e de boa. Então foi nessa oportunidade que eu conheci a Dani. Sim. E umas características importantes na vida, que existe uma coisa que quando as melhores coisas, as coisas mais importantes que acontecem na sua vida, formam um ângulo de 90 graus. O que é esse ângulo de 90 graus? Eu estava querendo seguir a vida de solteiro, porque eu já falei assim, 3 relacionamentos não deu certo. É pra eu ser solteiro. Então eu vou ser solteiro. E a Dani apareceu aqui, no ângulo de 90 graus. Então foi essa. E nisso me vem na cabeça assim, que igual que a gente fala, a oportunidade bate uma vez na sua porta. Vem a cavalo? A gente Exatamente, fala assim, porque tava a oportunidade lá, ele tinha que desviar o que ele queria. Exatamente. Então às vezes a gente perde alguém importante, né? Alguém que tá te dando valor, porque você não quer mudar o ângulo. E não enxergou que isso é uma oportunidade, né? Sim. Então eu poderia muito bem pensar assim, a Dani apareceu aí, mas estou nem aí, não. Vou seguir a vida de solteiro mesmo. Sendo que o meu objetivo era de querer namorar, né? Sim, mas então muita gente se sabota. Tá, o seu objetivo era de querer namorar. Por quê? Porque você estava preparado para essa oportunidade. Eu estava preparado para essa oportunidade. Então, esse é o ponto-chave também. Você tem que estar preparado, seguindo essas dicas. Existe um ditado que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, eu estava preparado para namorar. Eu realmente já tinha moldado o meu cérebro. Falei assim, não, é essa vida que eu quero namorar. Isso, porque você estava preparado. Eu estava preparado. E a oportunidade foi a Dani. E um dos fatos importantes e engraçados que a gente tem no início do nosso namoro, como a gente estava solteiro, não queria nada com o outro, né? Muita gente não botou fé no nosso relacionamento. Falou assim, criticaram, né? Eles não vão dar certo, porque eles estão solteiros aqui, né? Eles só querem zoar, né? Sim. E é uma das coisas que você tem que estar atento na sua vida, é que você tem que ouvir apenas você. Se você ouvir a opinião de outras pessoas, se eu ouvisse a opinião de outras pessoas, você não tava aqui eu não estava agora. Casado hoje. A gente não estava gravando esse vídeo. E gravando esse vídeo. Então, uma das coisas que você tem que ter na sua mente, você não deve dar atenção ao que as pessoas falam. Você tem que ouvir a você mesmo. Só você e a outra pessoa sabem o que é certo para vocês. Isso. Né? Porque você não pode ficar escutando conselhos assim que vão te prejudicar de certa forma. Exatamente. Você tem que saber muito bem o que você vai fazer. E às vezes a pessoa te dá um conselho, às vezes nem é de maldade, né? Mas ela te trava, né? Ela te trava. Só você é bom pra ela, não pra você. Exatamente. Só você sabe o que é bom para você. Então você tem que ouvir você, escutar você, né?
se você for escutar o que é a opinião das outras pessoas, você não vai ser você. Então né? você não pode ligar muito para opinião, né? Você não pode ligar para aparência, você Exatamente. tem que ser simpático, Isso. você tem que ter autoestima, você tem que ter uma imagem. Exatamente. Você tem que passar uma imagem de valor, de mais sério. Você tem que estar preparado quando vir oportunidade. Então isso é muito importante para relacionamento. Então você quando quer entrar num relacionamento, eu dou esse conselho para todos que querem entrar em um relacionamento, leve a sério desde o primeiro minuto. Né? Isso Porque é muito o seguinte, importante. Quando eu comecei a ficar com a Dani, eu não ficava com outras mulheres, não, porque eu queria realmente levar a sério. Eu não cheguei com o pensamento assim, eu vou sair com outros aqui e vamos ver se ela vai dar certo. Não, eu falei assim, a Dani me levou a sério, não, então agora vamos tentar, né? A gente só ficava. Então eu enxerguei que a Dani tinha o mesmo objetivo que eu. Como que eu fiz? Eu fiz vários testes com a Dani. Que testes? O tipo de teste que eu fiz com a Dani é o seguinte, vamos ver se ela realmente quer uma coisa séria, quer ter a minha companhia, né? Na época eu tinha banda e eu fazia shows praticamente quase toda semana. Então, nos meus relacionamentos anteriores, quando eu chamava a menina para ir no show da banda, ela falava assim, inventava uma desculpa. Então, todos os shows que eu fazia, eu falei assim, Dani, você quer ir comigo? A Dani me acompanhava em tudo. Né? Então, isso foi um fator fundamental. Mas eu queria mesmo. Você ia porque você queria, mas tem gente que fala assim, não, se eu arrumar um programa melhor, Nada a ver. eu vou. Tá vendo? Então ela levou isso a sério desde o início. E eu levei a sério também. Eu não falei assim com a Dani. Eu vou sair com ela aqui, no outro show não vou chamar ela, vou ficar com outra menina ali do show. Então eu levei a sério desde o primeiro minuto. Então, quando a gente começou a ficar de verdade. Né? Então isso é ter um valor, né? Isso é ter um valor. Se quer namorar, tem que ter esse tipo de valor, esse tipo de cuidado. Exatamente. Se você pode fazer o que você quer. Se você começar uma coisa na sua vida já pensando que vai dar errado, você já começou errado. Você tem que levar a sério. Então, a oportunidade, dá o seu melhor desde o início. Então, quando a gente começou a namorar, a Dani ligava para mim, ela me correspondia, né? Que muitas meninas que eu ficava não me ligavam de volta. Então tem esse negócio assim, ele ficou comigo, ficou de me ligar. Tem esse negócio, antigamente tinha isso, né? Isso. Só que eu falei assim, não, eu também vou ligar. Isso. E liguei e deu certo. Isso. Então, num relacionamento, gente, se você quer um relacionamento duradouro para a vida toda, não faça jogos. Não faça jogos. Não faça jogos, porque jogos, eu conheço muito bem esse tipo de vida. Jogo é para quem quer ser solteiro. Porque você vai fazendo jogos para a pessoa ficar e você não quer nada sério. Quando você quer um relacionamento de verdade, seja você, porque você não vai conseguir fingir para o resto da vida. Então seja você, dá o seu melhor. A Dani deu o melhor dela, eu dei o meu melhor. E isso acontece uma coisa muito importante no universo também, que se chama sinergia. O que é sinergia? Quando duas pessoas querem o mesmo objetivo, o fator multiplica, então tem mais força. Não adiantaria eu querer namorar com a Dani e a Dani não quisesse, eu tentasse puxar a Dani para querer namorar. Então, para as coisas darem certo, os dois têm que ter o mesmo objetivo. No meu caso, eu estava preparado, queria namorar e a Dani também, então teve a sinergia da gente estar no mesmo objetivo. E com a sinergia você tem grandes conquistas com isso. E para a gente chegar nesse ponto de namorar, o que a gente está fazendo solteiro? Trabalhando a autoestima sem parar, para quando tivesse oportunidade a gente estar preparado. Exatamente. Então, resumindo no vídeo de hoje... Porque vai ter muitos temas ainda. Muitos temas na frente. Esse é o primeiro formato que a gente está gravando nisso. Né? Nós vamos... Cada dia nós vamos melhorar ainda a nossa linguagem, nossa abordagem, né? Mas o importante é começar. Se a gente não começa algum projeto, se a gente busca a perfeição, a gente não faz nada. Então, a gente colocou uma meta, né? Qual que é a diferença de planos e metas? Né? Metas é datadas. Sim. A Dani falou assim, vamos fazer o vídeo dia 15. Então, a data vai chegar. Né?
E faz, né? Então a gente tinha que fazer esse vídeo do jeito que a gente podia, né? Antes feito do que Antes perfeito. feito do que não fazer, Não né? fazer, é melhor perfeito, mas antes fazer do que não fazer. Então, um dos conselhos de hoje, então, a gente trabalhe sua autoestima, quebre os seus bloqueios mentais, né? Se você tem um bloqueio de conversa, você tem que sair disso, você tem que se arriscar. Tive lá, tive várias rejeições, a rejeição faz parte do sucesso. Você precisa, às vezes, ser rejeitado por diversas vezes para obter um sucesso na vida. Então, antes de eu namorar com a Dani, eu já tive diversos fracassos de relacionamentos, né? Sim. Então, eu pus o meu time para jogo, eu saí da minha zona de conforto, pus minha cara, como se diz, né? A tapa para receber os nãos, né? Entendi. E foquei nos meus pontos fortes. Vocês têm que achar o ponto forte de vocês, né? Ótimo. Se você é uma pessoa observadora, foca nesse ponto. Se você é uma pessoa que se veste bem, foca nisso. Comece a dar dicas, né, de como se vestir bem, elogie a pessoa. Se você entende de moda, elogie a menina. Pessoal, gostei do seu vestido, combinou muito bem com o seu sapato. Tem lugar pra todo mundo, né? Você sabe se vestir. Se você é uma pessoa, vamos dar um exemplo. Se é uma pessoa nerd, como é uma ela vai nerd. fazer? Uma pessoa nerd, ela vai falar do que ela mais sabe, a inteligência, né? Por exemplo, ela vê uma menina parada lá... Vai falar, sabia que é gravidade, não sei o quê. Começa com assuntos aleatórios e a gente pensa assim, qual que é a fórmula de quebrar o gelo? Não existe fórmula, existe quebrar o gelo, né? Você vai falar assim, a menina tá numa parede lá, você fala alguma coisa lá da terceira lei de Newton, né? Aí ela vai falar assim, esse cara é interessante, né? Aí vai ter um início de conversa. O importante é um início de conversa. Você vai ter um relacionamento se você ter um ponto de início, né? Para você ter esse ponto de início, trabalhe sua autoestima, trabalhe os seus pontos fortes. A autoestima é muito importante, porque senão você acaba se relacionando com quem não te merece por carência. Porque você acha que não merece. Que não merece, exatamente. Se você utilizar perfume também é uma coisa muito importante. Mais pra frente nós vamos falar jogo de sedução, né, no relacionamento. Nossa, tem muita coisa por aí, então. Tem muitas coisas por aí. E o perfume, você instiga o instinto da pessoa, né? O perfume, ele está dentro da autoestima e está dentro da imagem. Se você passar assim, deixar um rastro, a pessoa vai querer saber de quem que é esse perfume. Você vai ser notado. Quem que é esse que passou aqui perfumado? Então, você já chamou a atenção dessa pessoa, né? O que é autoestima? É chamar a atenção de uma pessoa, né? Você está bem. Então, não seja uma pessoa retraída. Mesmo se você seja uma pessoa tímida, não quer dizer que você é uma pessoa que não pode conversar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Eu me considero uma pessoa tímida, né? Se eu estou com uma pessoa na rua, assim, eu sou uma pessoa tímida. Mas se a pessoa dá uma abertura de conversa comigo, eu começo a falar com ela também. Uma coisa que veio na minha cabeça também, a aceitação de quem você é mesmo. Exatamente. Ser você mesmo. E tenha em mente que você é uma pessoa única. Só existe um Matheus Alibaba no mundo. Só existe uma Dani Habiba no mundo. Só existe você no mundo. Então, isso é muito amor próprio. Isso é amor próprio. Se você põe que você é uma pessoa única, você vai falar assim, opa... Eu tenho meu valor. Exatamente. Eu tenho meu valor, entendeu? Eu tenho meu valor. Então, você está conhecendo uma pessoa única no mundo. Então, esses os conceitos, quando eu trabalhei essa autoestima, esses foram os conceitos que eu internalizei para dentro de mim. E eu também. Exatamente. E através disso que você tem um início para ter um relacionamento. A sua autoestima elevada, as coisas fluem. A energia vai fluindo. Isso. Vai te dando oportunidades para você conhecer várias coisas diferentes, pessoas diferentes, né? Se você está uma pessoa com autoestima baixa, você automaticamente vai ficar reclusa, vai ficar em casa, não quero sair não, vou ficar aqui mesmo, não estou com a aparência boa. Também. Como é que você vai viver a vida assim, triste, de cabeça baixa, cabeça baixa? Exatamente. Então tenha em mente que beleza é uma coisa subjetiva, você nunca vai saber que uma pessoa vai achar você bonita ou não, se você não se permitir, né? É muito importante você ter uma atividade física, porque isso aumenta a sua autoestima. A Dani, que é bióloga, ela sabe os movimentos que dão de hormônios, física, né? Já foi considerada agora um antidepressivo. Exatamente. Então tá
tá em primeiro lugar. Atividade Busca física, cuidar da sua imagem. vaidade. Exatamente. Busca fazer uma atividade física. Quando você faz uma atividade física, automaticamente você está cuidando de você mesmo. Sim. E as pessoas notam isso. Quando você está na academia e fala assim, olha aquela menina ali, aquele cara ali tá cuidando mesmo. Da saúde. Então você se torna interessante só de você cuidar de você mesmo. Sim. E... Tenha seu amor próprio, comece a enxergar, comece a se aceitar. Eu só comecei a mudar quem eu era mesmo por aceitar as minhas limitações. Então, aceite as suas limitações e procure mudar, né? Só não quer mudar quem não quer, né? Existe mudança para todos os tipos de área, né? Mas você precisa dar esse start. Então, esse vídeo é apenas um start na sua vida. Sim. Você tem que dar um start na sua vida. O primeiro passo, né? Que se você utilizar nossos vídeos para ter esse start, né? Nossa missão aqui já está cumprida. E nosso vídeo foi em formato de podcast, você pode escutar enquanto você faz suas coisas, né? Exatamente, isso. E outra coisa, nos próximos capítulos, nós vamos querer que as pessoas mandem mensagem para o nosso Instagram ou então no YouTube para falar fazer algum pergunta. Caso de autoestima, né? Que ela está passando, baixa autoestima, para a gente poder aconselhar o que ela pode fazer para melhorar a sua autoestima, para dar o primeiro passo. Existem 9 leis para o bom relacionamento. Nós estamos ainda na primeira lei, que é a autoestima e o amor próprio. É isso aí. Então esse vídeo vai ficando por aqui. E não esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo com Matheus Alibaba e Dani Habiba.